Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. Mas por que Pode Tudo? Aqui a gente traz histórias reais de pessoas como eu e você, que vão contar, cada um no seu nicho ali, como que elas estão mudando o mundo. Hoje a gente vai falar com o Mário Aguilar. Ele tem mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia, hoje é apresentador do AX Nos Tech e embaixador do Talkflow. Seja muito bem-vindo, Mário. Muitíssimo obrigado pelo convite, é sempre um prazer inenarrável estar aqui no estúdio da Workstars. Muito bem, Mário, seja bem-vindo. E hoje eu queria começar essa conversa perguntando para você o que é a Talkflow. A ideia principal, na verdade, do Talkflow é justamente fornecer equipamentos, suporte, serviço para que as empresas possam utilizar a inteligência artificial de uma maneira mais produtiva e inteligente. Então, na verdade, é como se a empresa estivesse contratando um funcionário novo, só que ela está sempre disponível 24 horas por dia para trabalhar e ela sabe na ponta da língua responder toda a questão pertinente à própria empresa a qual ela foi contratada. Legal. E qual que é o grande diferencial hoje dessa inteligência artificial da Talkflow? Vamos lá, o que a maioria hoje sabe, conhece, pesquisa, fuça, ainda para nós, principalmente brasileiros, a que sempre tem, nós ouvimos mais, é sempre sobre o tal do ChatGPT. Esse é o mais comum, é o que a gente já ouve há mais de um ano. A gente sabe que pertence a uma empresa norte-americana chamada OpenAI. O CEO, um dos fundadores, é o Sam Altman, um cara hiper respeitado no Vale do Silício. E ela hoje está na sua versão 3.5 gratuita e 4.0 a paga. Já estão produzindo a versão 5 e ainda deve ser lançada no segundo semestre desse ano ainda. Muito bem, dito isso, o que ocorre com o ChatGPT? Há mais de um ano que nos Estados Unidos há o monitoramento da assertividade ao que estas inteligências artificiais conseguem responder. Porque ele é muito diferente do pesquisador do Google, né? Sim. Quando você vai no Google fazer uma pesquisa sobre um assunto, você põe uma pergunta e ele ele não te responde diretamente aquela pergunta, mas sim trazendo tópicos relevantes da internet que vão te auxiliar a compreender e responder a sua pergunta. No caso da inteligência artificial ou do próprio ChatGPT, ele faz a resposta da sua pergunta, fazendo também a pesquisa no banco de dados que ele tem. Se for a versão gratuita, ele vai até 2021. A versão paga, ele já pesquisa e totalmente ao vivo pela internet e as atualidades. Qual a grande diferença hoje da Talkflow? Nós usamos uma inteligência artificial que pela primeira vez no ano superou o ChatGPT em pesquisas norte-americanas da assertividade das respostas. É uma startup de inteligência artificial norte-americana chamada Anthropic. Ela hoje é investida pela AWS, ela está dentro da Amazon Web Services, ela está com a versão chamada Claude 3 Opus. Esse nome gigante é o camarada que bateu o ChatGPT-4 nas avaliações dos pesquisadores norte-americanos que fazem essas aferições. Então, o Claude 3 Opus hoje é a inteligência artificial mais rápida e assertiva, mais inteligente que temos no momento. Ela está dentro da AWS e o que a gente fez é um módulo onde a gente faz com que ele aprenda a necessidade da empresa, a história, o foco principal é, a empresa vai contratar uma inteligência artificial, primeira pergunta, para o quê? Né? Se é para um primeiro atendimento ao seu cliente, se é para varejo, se é para área comercial. Então, o que nós instruímos a empresa que ela tem que entender é que ela tem que aprender, ela tem que levar
toda uma documentação para que a IA aprenda sobre aquela empresa. Mas a IA aprende rápido, esse é o lado bom. Sim. Então, o bacana é que a empresa pode coletar dados através de... Pode ser documentos em Word, PDF, apresentações, PowerPoint, o que quiser. A empresa reúne todo aquele material, nos envia, nós treinamos essa inteligência artificial e ela passa a ser o chamado IAG, que é a Inteligência Artificial Generativa. Ela aprende e aí ela responde exatamente nos moldes como a empresa quer. Inclusive com o tempo de voz, de apresentação, texto, pode ser voz, pode ser apresentação, pode ser incluída dentro de um chatbot de primeiro atendimento via URL no site, pode estar num WhatsApp Business da empresa. De qualquer maneira, a empresa é que treina esse novo funcionário para que ele responda da maneira como ele quiser. Então, e aí só também... Fechando o contexto, explicando um pouco melhor. Então, hoje, o TalkFlow, nós escolhemos a utilização da IA da AWS, que é o Cloud 3 Opus, que é ela que vai ser treinada com as nossas APIs para que a empresa possa ter o seu melhor atendimento e fornecer esse atendimento aos seus clientes no varejo, de qualquer que seja o modelo de atendimento que ele quer. Ele pode, inclusive, treinar o tipo de texto que ele quer que faça com os seus colaboradores, pode ser interno, pode ser com os clientes, ele pode usar linguagem coloquial, formal, até gírias, se ele quiser, se ele trabalhar com jovens. Tudo isso a gente faz o treinamento via TalkFlow, para a empresa, dentro desses servidores de IA nos Estados Unidos, e eles fazem toda a entrega desse pacote por aqui. Legal. E contextualizando toda essa coisa que você puxou do ChatGPT, da parte de ensinar a inteligência artificial, é aquela coisa que a gente fala muito de, vai usar a inteligência artificial, você tem que treinar ela, você tem que, por exemplo, no ChatGPT você tem que ter um bom prompt para que ele consiga te dar uma resposta cada vez mais assertiva, né? Perfeito, exatamente. O prompt, como a Karen comentou, é justamente a maneira como você pede a instrução para IA. Então, no caso do ChatGPT, quando o usuário vai fazer a sua interação, ele tem que ser muito detalhado e, inclusive, elaborar um grande discurso para que ele tenha um melhor retorno. No caso da TalkFlow, não existe essa necessidade, porque ela foi, uma vez treinada para aquela empresa, então a empresa vai disponibilizar esse funcionário 24 horas e o cliente novo que está chegando, ele pode perguntar qualquer coisa, a hora que ele quiser. E ele não demanda esse tipo de ter que montar perguntas muito elaboradas ou precisas, porque a IA já vai estar treinada de acordo com aquela empresa. Vou dar um exemplo de uma farmácia de manipulação, né? Hoje em dia você recebe uma receita, de repente, de um médico, né? Um dermato, um ortopedista, qualquer coisa que demande manipulação de remédios, e você vai passar uma cópia daquela receita por foto para 2 ou 3 farmácias para pedir a cotação, saber qual o prazo de produção, prazo de entrega, custo, é normalmente isso que a gente vai atrás. Então, hoje o TalkFlow, fazendo o atendimento dessa farmácia, por exemplo, ela recebe a cópia daquela receita, mesmo ela estando manuscrita ou impressa, tanto faz, pelo médico, né? Se ela tiver manuscrita, ele mesmo já tem uma interface que é o OCR, que é o reconhecimento de caractere óptico, transforma isso em texto, a própria IA acessa o banco de dados das fórmulas daquela farmácia, os custos por componente, por peso, por grama, ele mesmo já consegue calcular o orçamento, verifica com o estoque da própria farmácia
como que está a linha de produção, se todos os equipamentos, os componentes estão disponíveis, já calcula o prazo de produção de entrega e já responde para o usuário tudo muito mais rápido e assertivo, quase que imediatamente assim que eles recebem a tal da fórmula da receita, né? Que legal, Mário. Eu acho que uma grande preocupação quando a gente ouve essas conversas de chatbots, de inteligência artificial, é se existe uma comunicação já dessas inteligências que seja acessível e que, entre aspas, seja humanizada com os clientes, né? Boa pergunta também. Na verdade, Karen, o que a gente sabe é todas as big techs hoje em dia estão cada vez correndo mais e investindo mais em inteligência artificial. Tá? Isso é absolutamente natural. O próprio exemplo que eu falei da AWS, ela já investiu mais de 6 bilhões de dólares na Anthropic. A própria Microsoft já investiu mais de 10 bilhões de dólares, não só na OpenAI, mas na confecção da IA integrada com o Bing, que é o grande pesquisador da Microsoft. Agora ela já está levando a IA para dentro dos próprios softwares dela, que compõem o Office 365. Então já tem PowerPoint que vai poder te auxiliar a montar as suas apresentações usando a IA da própria Microsoft. O caso da Meta, por exemplo, agora em junho, ocorre o evento anual da Meta, onde ela apresenta os novos produtos, serviços que normalmente vão vir para o segundo semestre. E vem aí a Meta AI, que é justamente a inteligência artificial que vai estar disponível em todas as redes sociais deles, Facebook, Instagram, WhatsApp. E qual o foco principal, por exemplo, para o Instagram? É justamente auxiliar os influenciadores a criar mais conteúdo. Esse é o grande interesse da própria Meta. Gerar mais tráfego, mais conteúdo, mais dados. É assim que ela se alimenta, é assim que ela fatura com a área da publicidade. Então, vem uma nova inteligência artificial da Meta no segundo semestre desse ano para auxiliar todo produtor de conteúdo. Google também está muito forte nisso. O antigo que ele lançou com o nome de Bard, eles decidiram renomear, Bard morreu, e agora é o Gemini. Bard é o Google Gemini. Essa é a nova inteligência artificial do Google, já em uso. A OpenAI vem com a versão provável ChatGPT 5 também no segundo semestre. Então a gente tem muita coisa ainda em evolução. E não é só texto. Lembrando que a gente já tem 2 casos muito bacanas, que são os mais acessados mundialmente para imagens, sim, que é o Midjourney e o DALL-E. O DALL-E também pertence à OpenAI. E temos agora, as novidades são para vídeos, que a própria OpenAI fez uma demonstração do Sora, que é a nova IA que vai desenvolver e criar vídeos a partir dos textos. Então também é algo muito interessante que vai estar mais forte também ainda no segundo semestre de 2024. E isso vai evoluir muito mais ainda para os próximos 2 anos. Mas e aí, por tudo isso, como é que é a humanização desse robozinho, dessa inteligência artificial? Hoje, eu diria que a gente ainda está um pouco engatinhando. Se a gente fizer a comparação onde o pessoal conhece o atendimento por texto do ChatGPT, a gente vê que ele tem uma boa assertividade, a versão paga é realmente melhor que a gratuita, mas ele ainda não é um camarada que você confiaria a tua empresa para ficar atendendo seus clientes. Sim. Então, foi nessa lacuna, esse nicho de mercado, que a Talkflow enxergou e falou, não, a nossa IA tem que ser treinada para que ela seja um funcionário da própria empresa e aí sim converse como se o cliente não imaginasse que ele está conversando com uma máquina, mas sim com um funcionário humano daquela empresa. Uhum. Eu acho que essa é a coisa mais preocupante para as empresas, principalmente quando você vai falar como que eu vou colocar uma pessoa
que, ok, eu tô treinando ela para ela responder por mim, mas que eu não sei o que ela tá falando com o meu cliente, né? Beleza, Mário. E pegando todas essas informações dos dados, das empresas, dos clientes, quando chegam nessa IA generativa, como que vocês, a Talkflow, no caso, garantem a segurança desses dados? Bom, também importantíssimo. Basicamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa brasileira, ela é muito boa, ela foi muito bem elaborada, ela já está exercida na prática. E existe uma lei geral similar de proteção também no mercado norte-americano. Mesmo nossos servidores estando lá nos Estados Unidos, são todos locados na AWS, nós respeitamos absolutamente todas as diretrizes das leis brasileiras. Além disso, o interessante é que a empresa, somente ela tem acesso ao treinamento da IA dela. É como se realmente fosse um funcionário particular dela, daquela empresa. Eles não conversam. Mesmo que eu tenha, de repente, como me dei o exemplo da farmácia de manipulação, aí eu vou ter uma empresa de logística, eu tenho uma fintech, eu tenho um banco digital, eu tenho vários tipos de empresa utilizando já hoje em dia a Talkflow. Cada uma delas é como se estivesse num servidor separado à parte. Todos os dados criptografados, seguros, com seus backups, com redundância, e a empresa pode sempre ficar 100% despreocupada com esse tipo de medo, ou de vazamento, ou da concorrência, ou de uma utilização errada por parte de algum cliente. Mário, você mostrou pra gente ali nos bastidores uns avatares já falando com a voz da IA, né? Mas de uma forma super realista. Como que tá esse processo hoje dentro da Talkflow e qual que é o futuro disso? Bacana. Os avatares ultra realistas, para a galera lembrar, né? Avatar é uma coisa que a gente já está acostumado há muitos e muitos anos, principalmente porque veio do videogame, né? Sim. Veio dos jogos digitais. Então, muitas vezes a gente vai lá, a gente vai fazer o nosso joguinho, a gente tem que criar e personalizar o nosso avatar para aquele jogo. Depois, obviamente, quando o próprio Facebook trocou o nome deles para Meta, em outubro de 2021, o que ocorreu foi dali para frente que eles lançaram até o próprio nome do metaverso. Né? E aí o primeiro metaverso da Meta foi o Horizon World, lançado em dezembro de 2021. Onde todo mundo que entrava lá tinha que criar o seu avatar. E de lá para cá, a gente vê que quem usa smartphone da Apple cria os seus avatarzinhos ou para figurinha, ou para brincadeira, interações em redes sociais. O próprio Instagram também permite você ir criando o seu, você monta as características físicas mais parecidas com a sua própria personalidade, com você. Agora, os avatares ultra realistas, eles normalmente, antigamente, eles eram confeccionados através de scanners humanos mesmo, scanners corporais. Uhum. O scanner realmente passava ao redor de todo o corpo daquele ator, influenciador, a pessoa que quisesse reproduzir um avatar ultra realista. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, isso já melhorou. Uma empresa californiana que tem realmente uma das melhores criações de avatar ultra realistas que existe é uma empresa chamada Van Dyke. É justamente o sobrenome do fundador. Eles trabalham muito, inclusive, até para empresas cinematográficas de Hollywood mesmo. A sede é em Los Angeles. E olha que interessante, vocês têm essas super câmeras que ficam aqui no estúdio, sempre gravando muito conteúdo de vídeo. Então, agora imagina, eles montam um arco onde eles colocam... Aqui hoje nós temos 3 câmeras. Eles colocam 5 câmeras num arco e montam 5 arcos. Então eles pegam 25 câmeras dessa,
o camarada fica de pé no meio e eles giram esses arcos. E as câmeras vão tirando milhares de fotos por segundo e filmando. Tem uma etapa de foto, tem uma etapa de vídeo, e a pessoa é então fotografada e filmada milhares de vezes, e depois uma inteligência artificial vai montando esse avatar ultra realista através de sistema de software. Os melhores softwares hoje em dia, um deles inclusive foi criado por uma empresa de games, que é a Epic Games, a dona do Fortnite. Ela tem o Unreal Engine 5, hoje é disparado um dos melhores softwares para você criar o seu avatar ultra realista. Legal. E então, no caso específico da Talkflow, é interessante porque eles estão deixando realmente o Talkflow como uma IA de atendimento corporativo para empresas. E Talkflow, ela é um filhote, é uma spin-off de uma empresa norte-americana chamada Whale. A Whale é que faz a criação desses avatares ultra realistas. Além disso, uma coisa super interessante, que também tem a utilização da IA por trás, que parece mágica, é tão bonito de ver, que é eles pegam um vídeo, né? Eu posso pegar um recorte nosso aqui desse nosso bate-papo, ou até em dupla mesmo, sem problema. E o que nós vamos fazer? Nós vamos levar para uma máquina, uma IA, ela vai aprender a sua voz, o seu timbre de voz, o meu também, ver como que é a nossa respiração, como é que é o gesticular da boca. E eles conseguem, inclusive, dublar a nossa fala em qualquer outra língua, fazendo a sincronização do lábio também para as frases, as palavras que a gente vai fazer. Isso é muito divertido. Depois eu vou te mandar um trechinho que, se quiser, coloca. Eu nem sei se põe, né? O editor é mágico, sempre põe a gente falando em mandarim, que ninguém vai entender nada. Espanhol, italiano, é bacana, é muito bacana. Então coloca aí um trechinho, editor, da gente falando aqui em mandarim, depois um pouquinho de alemão e... ao infinito e além. Mari, eu acho que pra gente fechar tudo isso, você falou sobre algumas novidades que vão vir agora esse ano de inteligência artificial, mas a gente já tem alguma projeção um pouquinho mais pra frente de como essa inteligência artificial, essa tecnologia, que cada dia tem uma novidade, ela vai funcionar, o que ela pode chegar a fazer? Olha, dizem os grandes estudiosos, né, os futurólogos norte-americanos estão já absolutamente apreensivos, né? Sim. Porque a brincadeira é que Skynet está chegando. Então, até onde ela pode ir, ela pode destruir a humanidade. Esse é só o resumo geral do que a IA pode fazer, muito em breve. Existe uma coisa tão maluca, porque a gente está falando em computação quântica já, né? São poucos computadores quânticos desses supercomputadores já no mundo, mas infelizmente a Rússia já tem a dela, a China, enfim, são computadores muito complexos. E agora tem uma coisa mais doida ainda, porque que está super em teste, mas é uma coisa meio quase que assustadora, que são máquinas, servidores, supercomputadores baseados na criação humana do cérebro. Então, eles imitam exatamente as sinapses e os neurônios. Que medo. É um processador da Intel muito raro, chamado depois eu vou mandar o nome para o editor colocar, tem uma fotinho dele. Então, são máquinas que o processamento não é mais... O processador, ele não precisa mais processar a informação, buscar a memória e depois processar isso para entregar as soluções. Nesses computadores baseados em neurônios e sinapses, processamento e memória é a mesma coisa, estão juntos. Eles são muito mais rápidos, operam a coisa de 4 trilhão de informações por segundo, é uma coisa fora do comum. Tem um em teste nos Estados Unidos,
Depois eu vou mandar as especificações técnicas, mas dá um certo medo mesmo, é uma coisa muito louca. É um computador imitando um cérebro humano com um processamento completamente diferente, totalmente novo hoje em dia. E eles estão explorando cada vez mais coisas. A tecnologia ela vai se modificando. Existem casos reais já, e aí é só um estudo, não tem nenhum pronto em funcionamento. Mas tem processadores sendo misturados com neurocientistas e biólogos trabalhando com neurônios humanos utilizando chips de computadores, e vice-versa. É uma coisa muito maluca aí. Enfim, Nicoleles, o nosso grande físico brasileiro, pode ajudar a explicar um pouco melhor essa maluquice ou para onde eles querem chegar com isso. Beleza, Mário, eu acho que a gente pode falar com esse bate-papo e essa sua última resposta que a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, né? Existem milhares de coisas mirabolantes acontecendo pelo mundo que a gente não faz noção. Vamos aguardar as imagens para colocar aqui para vocês. Mas agora eu queria falar sobre o Achismos Tech, que é um programa que você já está aí há um pouquinho mais de um mês e meio apresentando lá no canal do Maurício Meirelles. Já virou uma estrela, gente, falando sobre tecnologia por lá. Fala um pouquinho pra gente como que tá sendo essa experiência. É um projeto muito bacana como um todo. O próprio Maurício Meirelles, o cara já é um hiper consagrado comediante brasileiro, adoro ver ele no palco, ele tem um domínio de teatro maravilhoso, um cara muito ágil, rápido, inteligentíssimo. E ele recebeu um convite do YouTube para modificar o canal dele. Até 2023 era canal Maurício Meirelles. Sim. Mas como ele já tinha passado de 4,5 milhões de inscritos, o YouTube convidou ele para converter esse canal numa mini emissora de TV. E aí, como o quadro mais famoso dele sempre foi o Achismos, sim, onde ele sempre acha tudo sobre qualquer coisa, ele tem essa curiosidade, a ânsia sobre o conhecimento, né? Parece a criancinha de 8 anos que pergunta tudo sem parar, e esse é o lado bacana do Achismos. E aí foi criado, então, Achismos TV. Então, são editorias distintas, começou com 4 editorias, hoje já tem a 5ª. Então, o que eles fazem? Na segunda-feira é o Achismos Puro, tradicionalíssimo, onde o próprio Maurício faz aquele bate-papo muito bacana, onde ele tem as perguntas super inteligentes que ele resgata muita coisa daquele convidado dele. Na terça-feira de noite, às 19 horas, eles estão fazendo uma live. Eles decidiram que é só o Maurício com o Daniel Zuckerman, que é outro humorista divertidíssimo, e aí é tudo escrachado, aí eles falam bobagem pra caramba, aí é a zorra total da comédia na terça-noite, ao vivo, às 19. Quarta-feira, eles fazem também ao vivo, ao meio-dia, um bate-papo sobre as atualidades da semana. O que está mais bombando de maluquice na web. Eu vi o da princesa... Eu dei muita risada. Eles são muito loucos, cada um com uma teoria da conspiração, né? E o time participa, é muito legal, porque aí quem tá lá com o Maurício na quarta ao vivo são todos colaboradores e funcionários lá da Dromedário, que é a produtora que faz o Achismos TV. Então é muito divertido. E na quinta ficou também inenarrável, porque eles convidaram 2 comediantes e eles fazem uma coisa cultural sobre países. Então, é o Maurício representando nós, tupiniquins da América Latina, um europeu e um africano. Então, tá lá o Paul Cabanes e o... Rapaz, qual é o nome dele mesmo? Tá lá o Paul Cabanes, o francês e o Batista, que é o angolano, o africano que estão lá. E aí, toda semana, eles vão falando da cultura desses 3 continentes, ou relacionado a comida, casamento, namoro, sexo. Cada semana uma diversão dessa. Então, todo o pacotão da semana... E o Achismos Tech, né? E aí, então, esse é o patinho feio de lá, porque esse é o chato. Esse é o chato. Tem um tiozão, suquita, chato pra dedéu, que fica falando toda terça-feira de assuntos só de tecnologia.
Então, ainda estamos em fase de adaptação, porque todo o Achismos TV, ele tem muito o humor em todas as editorias. O Achismos Tech é um pouquinho mais sério. Tem um comediante lá, que faz umas perguntas bacanas, que é o Marcelo Zangrande, Marcelo Iê, do Pânico, e hoje, grande amigo do Maurício, tá tocando o Achismos Tech. E aí puseram, a ideia inicial era trazer vários especialistas. Eu sempre brinco que acho que a galera recusa o convite. E eu tô ficando lá, toda terça-feira tô lá eu respondendo também sobre um monte de coisa. A gente já falou de Evitol, o carro voador, falamos dos óculos da Apple Vision Pro, da Meta, MetaQuest, falamos de inteligência artificial muito, mais de uma vez. Começamos a dar os alertas cada vez mais para os golpes digitais que a galera, infelizmente, está levando aí nas redes sociais, no Insta, no WhatsApp, etc. E toda terça-feira uma novidade, então, do Achismos Tech, ainda em abril. Na verdade, a galera vai ver sobre os avatares ultra realistas, vão ver um entre o MetaQuest Pro e o Apple Vision Pro. Legal. Vai ser divertido esse bate-bola entre os dois. E para maio a gente vai fazer uma maluquice lá, que a ideia é colocar os 2 avatares ultra realistas do Zangrande e o meu, para que a gente converse e faça um bate-papo só entre as inteligências artificiais lá. Vamos ver o que vai dar, nós vamos ver. Caramba! Em maio a gente recebeu um convite muito bacana da Thalita Lombardi para participar do projeto que é o super podcast dela, do Pensando em Conteúdo. Sim. Em maio eu vou estar com o Marcelo Zangrande lá no Pensando em Conteúdo da Thalita. Legal. Então, pessoal, assistam o Achismos Tech, né? Vocês vão ver todas essas novidades que a gente falou aqui hoje. Claro que lá com coisas novas que vão vindo todos os dias e eles vão trazendo nesse quadro. E em maio a gente vai ter essa conversa no Pensando em Conteúdo também. Então não deixem de participar. Mário, deixa aqui pra gente suas redes sociais, as redes sociais da Talkflow. A Talkflow, o site e a rede social dela é talkflow.us. Só, é bem simplesinha. Achismos TV tá lá no Insta, Achismos TV tá no YouTube, é fácil de achar. Workstars BR, vai mudar de nome, mas prestigia. Mas se quiser procurar lá, é Mário Aguilar. Tá fácil em qualquer lugar. Mas até no LinkedIn nem atualizei que eu sou apresentador do Achismos Tech até hoje. É isso que eu fiz. É como eu sou vagabundo. Então é isso, pessoal. Não deixem de acompanhar aqui o canal do Pode Tudo. A gente vai sempre trazer pessoas muito legais para vocês conhecerem. Sigam o Pode Tudo nas redes sociais. E é isso, pessoal. Tchau e até o próximo episódio.